Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo. Lembrar que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então já fica aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para todos e todas que estão assistindo. Nós temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Simi, candidata a deputada federal. É isso, Simi, me conte, que conversa é essa? Agora resolveu ser deputada federal. Pois é, né, gente? Bom, primeiro, obrigada, né, gente, pelo convite, por a gente estar aqui, por estar abrindo esse espaço para a gente conversar para fora das nossas bolhas, né, para a gente conversar com outras pessoas. A gente aceitou esse convite, na verdade, por conta de uma avaliação de que vários militantes aí da pauta LGBTQIA+, né, sentiram essa necessidade da gente ter uma representatividade. A gente tem uma avaliação a nível nacional que esse legislativo é um legislativo muito conservador, né, muito careta. Para a gente avaliar, não tem nenhuma propositura que chegou a plenário da nossa pauta no Congresso Nacional, um Congresso que tem muita ausência, né, de discussão de pautas que são importantes, como gênero e sexualidade, para além de tantas outras. Então, por conta dessa nossa trajetória, teve esse convite, a gente topou, né, para tentar fazer aí um debate de representatividade, de reparação histórica, né, e de inclusão, com muita ousadia, de pautas que a gente acredita que são essenciais para a gente mudar essa sociedade ou para o que a gente gosta de falar, para a gente resgatar a nossa humanidade. Tá certo. Ô Simi, você sabe que, fazendo uma avaliação muito breve assim, do Congresso Nacional, 90% do Congresso se apresenta como empresário. Então, assim, o Congresso tem dono, né? E não é o povo trabalhador, não é, enfim, não há diversidade no Congresso. Há uma minoria muito grande de mulheres pretas, de mulheres, né? De homens pretos, assim, são os grandes empresários, porque uma candidatura para o governo federal, normalmente para o Congresso Federal, é sempre muito cara, né? Então, isso já, de uma certa maneira, já elimina o trabalhador e a trabalhadora do pleito. E eu queria te perguntar isso, né? Você, diante de todas essas dificuldades, né, eu vejo que você está se movimentando bastante com a tua equipe e tal, e para nós é muito prazeroso, um orgulho ter você aqui, porque é importante que candidaturas como a sua, né, se elejam, né? Eu acho que esse é o momento mais grave da nossa história. Eu tenho 55 anos e eu te digo que talvez seja a principal eleição da minha vida, né? Porque a gente nunca, na área da cultura, ou toda essa diversidade, o povo preto, o povo quilombola, LGBTQIA+, nunca foi tão atacado, né? Declararam uma guerra tão violenta contra esses segmentos, né? E eu queria você sabe do tamanho do problema que você vai enfrentar lá no Congresso, né? Do preconceito, de tudo, né? Sim, na verdade, esse sistema é um sistema que é feito para que a gente não entre, né? Para que a gente não acesse nem os direitos básicos, sobretudo os espaços de poder, né? Então, quando a gente olha para um congresso, que a gente vê que é um congresso que não representa a pluralidade, a diversidade da população brasileira, né? A gente percebe que a gente precisa ocupar com todas essas corpas, com todas essas identidades e com todas essas interseccionalidades que compõem essa sociedade. Senão a gente vai ter um Congresso que vai legislar a partir do olhar de quem ali está. A gente sabe que é difícil, né? E a gente sabe o quanto é nocivo também aquele espaço, né? O quanto esse espaço é um espaço machista, é um espaço transfóbico, é um espaço racista, né? Então a gente sabe que a gente vai ter aí essa tarefa, mas é exatamente por não ter nenhuma de nós lá que a gente precisa ocupar e fazer esse enfrentamento, né? Mas acho que é importante também a gente salientar de que essas ocupações que a gente tem feito enquanto movimento LGBTQIA+, são ocupações que oriundam do próprio movimento, da própria organização de movimento social, né? Sim. Então, a minha trajetória é uma trajetória que ela vem dos movimentos sociais, né? Do movimento estudantil, do movimento de defesa da democratização da comunicação, do movimento de direitos humanos e do movimento LGBTQIA+, que foi por onde eu passei. Então, a gente já vem lidando
né, com esse conservadorismo, com esse ódio, há algum tempo nos espaços por onde a gente atuou, não só do movimento, quanto da gestão pública. Eu também estive na gestão pública. Então, a gente vem se preparando também para saber como enfrentar e como peitar essa galera, né? Sim. Você sabe que o presidente Lula, ele já declarou publicamente que ele vai resgatar o Ministério da Cultura, né? E talvez fosse uma boa cobrar do presidente Lula, que eu acho que tá num momento muito sensível a isso, a reconstrução da Secretaria da Diversidade, que ele já teve no governo dele, mas talvez até ampliar isso, né? Deixar isso com um pouco mais de força para ter um lugar de decisão, né? do movimento trans, né? Enfim, de todos esses movimentos diversos. Porque o Ministério da Cultura ele é uma amplitude, né? Ele é enorme, ele é gigantesco, mas é coordenado por um ministro. Né? Talvez fosse o momento de se criar autarquias que tivessem um certo poder de decisão sobre determinadas pautas que homens héteros, brancos como eu, talvez não consigam ter a sensibilidade de acessar ou de ajudar, de contribuir de uma forma que não seja só na conversa, né? Então, assim, podia cobrar do presidente Lula aí, ó, vamos criar o... Na verdade, a gente tinha algo que foi extinto, que foi o Comitê de Cultura LGBT. Né? Com portaria do Ministério, a gente realizou o primeiro encontro de arte e cultura LGBT. Tem um produto já elaborado, que foi colocado na gaveta, que diz exatamente como é que essa pauta e esse fazer cultural das LGBTQIA+, né, pode e deve ser realizado, ser investido, né? Então a gente já tem esse produto. Esse produto foi feito nos governos progressistas, né? Foi feito nos governos petistas e ele foi escanteado, ele foi escondido. Então, com certeza, vai ser a nossa pauta de cobrança que a gente retome o comitê, que a gente resgate esse produto de elaboração. Foi um produto riquíssimo, foram 2 anos de elaboração de um material, né, fruto do encontro, fruto do trabalho do comitê, que virou depois, né, um comitê permanente no Ministério, que era para ser permanente, sim, mas numa canetada, né, já saiu vários espaços de diálogo, porque esse governo genocida, ele não consegue dialogar, né, ele não gosta de dialogar, ele não gosta de promover esses diálogos. Então, e a retomada do Ministério é estratégica para a gente. Claro. Né, porque claro, é o fazer da cultura, é esse espaço da cultura que faz com que a gente consiga produzir, né, diálogos, né, e produzir, né, opiniões, né, fazer com que a população se questione. E o que a gente quer é isso, né? A gente quer se questionar, a gente quer que essas provocações sejam feitas, e a cultura é um espaço decisivo para isso, com certeza. A dificuldade de uma mulher trans, por exemplo, mesmo no mercado de trabalho e renda, na cultura, é sempre muito difícil, né? Porque na cooperativa, a gente, pra você ter uma ideia, olha como a gente é atrasado, né? Como a gente vai normatizando as coisas. Um tempo atrás, a cooperativa não tinha, por exemplo, o nome social, né? Mas era por um puro não perceber, né? Que no primeiro momento que uma atriz chegou pra gente e falou, eu quero ter meu nome social, imediatamente aceitou-se isso com uma tranquilidade incrível. Mas o que me preocupa é justamente como a gente vai deixando isso normal, né? Tipo assim, você não olha, você invisibiliza essas pautas. É incrível isso. E aí é um meia-culpa mesmo aqui nosso. Mas eu acho que é importante, sim, e a gente talvez tenha que cobrar do presidente isso, né? Porque ele vai se eleger, a gente vai conseguir ganhar no primeiro turno, a gente vai batalhar muito para virar voto, né? E é importante porque eu sei que Lula está sensível a isso, o entorno de Lula está sensível a isso. Eu acho que a chegada de um ministério vai ser nos primeiros 6 meses de governo, sabe assim? Eu acho que tem que ter recursos destinados, sim, tem que ter, eu acho que é isso. É o que você está falando, proporcionar possibilidade de disputa de pensamento, disputa de narrativa, reflexão. É disso que se trata. Porque este governo genocida do Bolsonaro, ele quer nos apagar da história, entende? Quer nos tirar do jogo. Ele não nos representa, né? Ou seja, ele nos exclui, né, a todos e todas da política governamental e da política de Estado mais ainda. Então, talvez seja importante a gente batalhar para que o presidente Lula se comprometa com essa pauta que você está trazendo, né? E estou me avisando ali que já passou 10 minutos e a gente vai indo aqui para os nossos finalmente. Simi, eu queria te pedir o seguinte, como a eleição é voto, eu queria que você aqui pedisse o voto dos nossos cooperados e nossas cooperadas, né? E que dissesse para eles o número que você vai aparecer na urninha na hora que eles vão apertar o botão lá, qual o número que vai estar,
né? E eu acho que a pauta que você defende é uma pauta que nos diz respeito total, é direito à cidade, direitos humanos, direito à cultura, né? Direito a uma vida melhor, uma vida muito mais tranquila, né? Com menos ódio, com mais conhecimento, com mais sabedoria, enfim. Eu queria te agradecer pela presença aqui e queria que você falasse, então, para os nossos cooperados e cooperadas, o seu número, o seu nome certinho, não sei se eu errei o nome, acho que eu acertei, né? Sim. Acertou, sim. E, inclusive, é difícil, viu, para acertarem meu nome. Mas vamos lá. Galera, primeiro dizer que nosso compromisso, né, é de cobrar o tempo inteiro, porque assim, a gente quer eleger o Lula, mas o papel da deputada é fazer a vigilância, é fazer a fiscalização, e a cultura para nós é essencial. É essencial pelo fazer da cultura, que pode promover mudanças de paradigmas, mas pelo espaço da cultura ser o espaço acolhedor das nossas pautas, acolhedor das nossas existências, não só no fazer cultural, mas inclusive na própria empregabilidade, que eu acho que é um negócio que a gente tem que discutir, debater com profundidade. Então, se vocês acham que nós, né, podemos servir, né, como representantes, vocês podem se sentir representados por uma corpa transgênera, né, nos dê essa oportunidade aí, Simi Lahar, candidata a deputada federal, e o nosso número é um número delicioso de lembrar, 1369. 13 do Lula já é muito bom e muito massa. Com 69, então, fica maravilhoso. Senhoras e senhores, Simi, tamo junto, vamos que vamos. Lula lá!